Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que nos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje no vídeo nós vamos reagir a um canal que eu acabei de descobrir por acaso, Zona Cinzenta, na qual ele fala sobre a maior contradição do cristianismo, o inferno, porque um Deus tão amoroso criou o inferno. Essa é uma pergunta, sim, válida, mas é uma pergunta até fácil de se explicar. Dando um pouco uma pausa dos temas da violência, embora ele sempre venha à tona, e é por causa da violência humana que o inferno, perdão, ele existe, não que originalmente o inferno tenha sido criado para o homem, mas foi criado para Lúcifer, que é a saber, Satanás, o diabo e seus seres celestiais, querubins, arcanjos, anjos e serafins que eu citei. Essa pergunta aqui, o rapaz do vídeo, eu não sei se é uma pessoa real falando, uma voz de inteligência artificial, ela tem uma pergunta muito válida. Eu, nesse vídeo, venho como advogado de Deus, né? O pessoal gosta de falar advogado do diabo, então eu falo advogado de Deus. Não que Deus precisa ser de advogado. O próprio Gideão falou que se Baal fosse Deus, contendesse por ele próprio, já que Deus é por Deus, não precisa de ninguém para defendê-lo. E Deus não precisa de conselheiro. Mas eu quero dizer no sentido, ou seja, defender a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a pergunta, embora pareça válida, ela soa um pouquinho capciosa. Por quê? Porque o inferno ele foi criado para Satanás e seus seguidores, os seres celestiais. Eu não vou aqui dizer que o inferno ele já existia antes de Lúcifer cair, ou se ele vai existir após a rebelião dele. Eu não me sinto à vontade, eu não tenho tal teologia para isso. Eu poderia querer falar, mas eu não gosto de falar coisas de forma leviana. De um jeito ou de outro, o ponto principal é que a criação do inferno ela foi destinada simplesmente ao diabo. O homem vai para lá porque o homem pecou. Quando nós vemos o que? A queda do homem no Éden. O que Deus criou para o homem? Criou o paraíso, o mundo perfeito. Eva, por sua vez, deu ouvido ao diabo, Adão deu ouvido a Eva, e ambos caíram. Está vendo um pastorzinho de Araque, uma pastorazinha também de Araque, falando a respeito disso. Por que pastor e pastora de Araque, presbiterianos? Porque eles tentando romantizar o erro da Eva, lógico, baseado na pauta feminista, é o que mais se vê hoje, colocando que o mundo só entrou em colapso quando Adão comeu o fruto. Que até enquanto Eva comeu no caso, a mão de Deus não pesou. Como se o homem fosse culpado realmente. Lógico, ali era ambos uma só carne, então ambos caíram. Se Adão recusasse a comer, só Eva seria expulsa do paraíso. A verdade é essa. Mas é claro que num mundo totalmente distópico, onde eu falei esses dias, embora vocês não queiram falar, a mulher que deu facada ao rapaz e o rapaz. Por isso mesmo, no cabeleireiro. O que é isso? É a romantização da violência feminina, que também um dia vai pagar, também vai para o inferno. Para Deus não tem cavalheirismo jurídico. Então quando eu tiver esses pastores criando essa norma, essas falas ridículas, é porque realmente querendo comprar uma ideia junto com o feminismo. E é o que nós vemos a violência hoje no mundo. Essa violência é que levará muita gente ao inferno. Então não é por causa de Deus, é porque o homem deu ouvido a Eva, que deu ouvido ao diabo. E ambos, que não aceitam Jesus, vão perecer igualmente. Mas esse rapaz aqui, eu não sei o nome dele, ele mesmo lhe responde as perguntas no vídeo, e ele não compreende isso. Então eu vou tratar de forma bem respeitosa, ele falou, ele queria que as pessoas tirassem as dúvidas com respeito, eu vou responder reagindo ao assunto aqui, não vou tentar reagir tudo para não fazer um vídeo muito grande. Já que meu sobrinho fala que eu faço um vídeo muito enorme. Eu vou tentar ser um pouco breve. Vamos aos questionamentos deles e às respostas. Espero que eu possa abrir o entendimento de quem tanto vai assistir ele como quem vai assistir esse vídeo aqui.
Se Deus é perfeitamente bom, por que o inferno existe? Para punir o diabo e seus anjos. Essa é a realidade. O homem só vai porque resolveu escolher. Essa pergunta não é nova. Ela aparece logo nos primeiros séculos do cristianismo, como uma das críticas mais diretas já feitas contra essa ideia. Um filósofo chamado Celso escreveu algo que incomodou profundamente os primeiros cristãos. Para ele, acreditar no inferno era quase uma blasfêmia. Porque se Deus é perfeito, como pode condenar alguém a um sofrimento eterno? Ele escreveu: os cristãos. É que está o problema. Deus, ele não é como um pai relapso, que deixa a criança suja dentro de casa, não vai trabalhar, vai beber, não dá uma roupa, a criança fica passando fome, com aquela fiação tudo ruim, e um dia está na farra e pega fogo e as crianças morrem dentro de casa. Não é esse ponto. Deus é o pai cuidadoso. Deus é o pai amoroso. Mas vocês conseguem considerar comigo que você pode até levar no colo o teu filho até os 18 anos, tua filha. Eles vão depois crescer e chegar a um ponto que o pátrio poder se perde. Eles vão tomar conta da sua vida. Então, teu filho, sua filha, com 40 anos, bebe todas as coisas, bebe o que não tem de beber. Pega o carro, sai em direção e capota, cai no abismo, morre e pega fogo. Você foi culpado disso? Não. Você vai dizer, eu não criei meu filho assim, não criei minha filha assim. Então você tenha consciência do que você ensinou e do que você planejou para o seu filho ou para a sua filha. Então ali há a responsabilidade da pessoa adulta, consciente. Você vai chorar, você vai lamentar, mas teu filho morreu por causa da consequência dos atos dele. E o próprio Deus fala, queira eu que o pecador se perca, de maneira alguma, antes que se arrependa e viva. Mas Deus deu esse livre-arbítrio, que alguns dizem que não existe. Ah, mas se existe livre-arbítrio, então se eu vou para o inferno é livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio. Mas se eu pegar uma pistola e dar um tiro na minha boca, eu vou morrer, gente. Não é, se existe livre-arbítrio, eu vou dar um tiro na minha boca e não vou morrer. Não, eu vou morrer. O livre-arbítrio, ele não contradiz a lógica. Que a pessoa tem que entender, você está livre para ir. Você está livre para ficar. Mas a pessoa tem que saber a escolha. Vamos supor, é igual uma briga de casal. Ah, vamos nos separar. Estão livres para se separar. Depois está chorando, arrependido porque separou da mulher, separou do marido. Não, você foi livre para isso. Então as pessoas têm que entender que a liberdade da pessoa tem as consequências, para boa ou para má. Então não há como dizer que há uma contradição no amor de Deus. A diferença de dizer como se Deus criou o inferno poder queimar os seus filhos, não, ali seria um pai terrível. Outra diferença é um casal pegar uma criança pequena de 1 ano, botar no carro, ligar e deixar o carro cair numa ribanceira de poder pegar fogo e morrer. O pessoal vai falar que pais crápulas, que desgraçados, degenerados, vão querer linchar, vão querer matar a pena de morte para eles. É uma diferença, pegou uma criança inocente. Então Deus não criou o inferno para poder queimar seus filhos a bel prazer, porque isso contradiz. Ou seja, um pai que faz uma coisa dessa, não faz isso, tem amor pelos filhos? Não tem? Que não cuida, que não faz nada e deixa as crianças morrer na míngua, que tortura. Há uma diferença de depois de grande, o seu filho e sua filha escolher um mau caminho e vir morrer por aquilo ali. Você receber a notícia, seu filho está morto, sua filha foi coitada morta aqui na rua, e você chorar porque não foi aquela vida que você planejou. Então há uma diferença enorme, grotesca, para querer se colocar como se Deus é um Deus de amor, por que criou o inferno para poder ter os filhos queimados? É séria essa pergunta? Não, a pergunta é a base total do inferno é o pecado. E só vai para lá quem é pecador. Cristãos são como rãs ao redor de um pântano, dizendo entre si: Deus abandonou o mundo inteiro para cuidar apenas de nós. E foi a partir de críticas como essa que nasceu o que hoje chamamos de o paradoxo do inferno. Não existe nenhum paradoxo em relação ao inferno. O que falou, Deus abandonou o mundo inteiro para cuidar de nós. Ou seja, de falar, só o cristão que vai ser salvo? Sim, em Cristo Jesus. É uma parte que dói. Porque Cristo falou, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho
ou seja, está na condenação, está sem vida. Não é, eu quero crer em Buda e ser salvo, você não vai ser. Eu quero crer no outro deusinho, não adianta. Eu quero crer numa entidadezinha ali e ser salvo. Não, é só em Cristo Jesus. Então essa parte de que Deus abandonou o mundo para poder cuidar de nós, ou seja, Deus abandonou os homens na sua concupiscência, nas suas paixões carnais. Você tem consciência disso? Tem. Você quer aceitar Jesus? Eu não quero aceitar Jesus agora. Então, segue-se com juízo. Então, é uma coisa bem simples. É lógico que esse filósofo, ele parafraseou. Mas mesmo ele querendo ser sarcástico nisso, é exatamente isso. Quem vai ser salvo? E aquela questão de quem está na igreja. É quem tem Cristo, quem faz a sua vontade e que segue os teus preceitos. Eu quero ser salvo, mas não quero ter Jesus. Impossível. O jovem rico era um rapaz que fazia tudo de bom, perfeitamente. A Bíblia diz que Jesus o amou. Mas ele não quis seguir a Jesus. E Jesus falou, quão dificilmente entrar no reino dos céus quem tem riquezas. Mas aqui a questão não é riqueza. É quem tem, onde está teu coração, está teu tesouro. O teu tesouro, onde está teu tesouro? Nos forró, nas boates, na balada, no carnaval, em todas as coisas que satisfazem sua carne. Essa é a tua riqueza. E se isso vale mais do que você está com Cristo, então você não pode querer cobrar de Deus você não entrar no céu após a sua morte. É simplesmente isso. Isso aqui não é uma dúvida comum. Não é uma pergunta dessas que parecem profundas, mas desaparece com um pouco de atenção. Isso é um problema lógico. E problemas lógicos são diferentes. Porque se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão precisa ser verdadeira. E se a conclusão parece absurda, então alguma coisa nas premissas está errada. E uma coisa de errada não está certa. aqui entram 4 ideias. 4 peças que o cristianismo tradicional sustenta ao mesmo tempo. Imagine criar um aplicativo com a sua... Que ótimo. Deus é perfeitamente bom, onibenevolente. Ele não quer o mal para ninguém. A segunda, Deus Sim, o próprio Deus fala, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então já o ponto aí. é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa, desde que não viole a lógica. A terceira, Na verdade, Deus faz coisa que viola a lógica. O que ele quis dizer é que Deus não faz coisa que viole a sua justiça e que não quebre o efeito da sua palavra. Porque Jesus andar sobre as águas, isso viola a lógica. Ressuscitar uma pessoa dos mortos viola a lógica. Multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, tudo viola a lógica. Todos os milagres de Deus no passado, tudo viole a lógica. Aquilo que Deus não faz é o que viola a tua própria palavra. Ele não é como um homem que pode dar uma palavra hoje, amanhã mudar um pouquinho, voltar. Não. Mas ele diz que Deus se arrepende do mal. Do mal quer fazer quando a pessoa se arrepende também. O que arrepende do mal? O mal, no caso, seria um castigo que Deus vai fazer a pessoa se arrepende completamente do seu pecado e Deus se compadece daquela pessoa. Então, quando diz a palavra Deus se arrepende do mal que vai fazer, ou seja, Deus volta atrás daquilo que ele puniu uma pessoa porque a pessoa realmente pediu perdão a ele. Então, vê como Deus é amoroso. Mas aí ele está voltando contra a sua palavra? Não, porque ali a pessoa está em vida. A pessoa está em vida. O que as pessoas não querem ou não conseguem compreender é que após a morte, Deus não vai voltar atrás da sua palavra. Você tem a vida toda para Deus se arrepender do mal que ele pode fazer por você. Não que Deus seja mal, é uma força figurativa. Quando você apanha do pai, para quem tem mais de 50 anos, lógico, ele leva aquela varada, aquela correada do pai está te ensinando, parece que foi mal para a criança. A criança está chorando. Mas depois ela vai entender que aquilo ali foi uma correção para ela aprender a como viver exatamente no mundo. Então a correção, aquela bronca, parece algo de mal pra gente quando é criança, quando somos crianças. Mas depois você vai entendendo quando vai crescendo que aquilo ali foi bom para fortalecer o teu caráter. Então o mal que fala é na proporção do homem, porque o castigo é mal para nós que não queremos ser castigados. Mas aí você entende que quando Deus se arrepende daquele mal que quer fazer, é porque a pessoa primeiro se arrependeu, mas em vida. Então não queira cobrar isso após a morte.
volta ao ponto. Deus podia salvar todo mundo que está no inferno? Podia salvar. Ele tem poder para isso? Ele tem poder para isso. Isso viola a lógica? Viola a lógica. E por que Deus não faz isso? Porque isso viola a sua palavra. E ele preza pela sua palavra. Então é um ponto bem simples de entender. Mais vale a sua palavra do que o amor dele está na palavra dele. Porque aí Deus não vai ser como uma pessoa sem vergonha que vai voltando atrás, não. Ele não viola a sua palavra. E o ser humano sabe disso. Deus é onisciente. Ele sabe absolutamente tudo, inclusive o futuro, inclusive quem vai se salvar e quem vai se perder. E a quarta peça é o inferno. Mais especificamente, o que os teólogos chamam de tormento consciente eterno. Um estado onde o indivíduo sofre para sempre, sem possibilidade de saída. Agora junta tudo isso. Se Deus sabe exatamente quem vai para o inferno, se Ele tem poder para impedir e se Ele quer o melhor para todos, por que esse sistema existe? Mas ele fez o modo para impedir. Você não sabe. Deus não fez nada para impedir você para o inferno? Fez. O que ele fez, primeiro? Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Para assim como aqueles que foram mordidos pela serpente no deserto olhassem para a serpente de cobre, fossem curados, todo aquele que tivesse pecado olhasse para Cristo no Calvário e fosse salvo. O que mais que você quer? Qual é a tua explicação? Por que Deus não impede das pessoas ir para o inferno? Ele já está impedindo, ele já impediu isso, ele já está impedindo há 2000 anos atrás. Mas o que você quer exatamente explanar? A pessoa peca, mata, rouba, estupra, violenta, dá tiro, trafica, faz de tudo, mente, esquarteja, manda queimar, arranca a cabeça, degola, dá facada, dá tiro, metralha a escola com crianças, chega no berçário com uma M16, mata muito de bebê e após morrer, sem pedir perdão, vai ser salvo. É isso que você quer? É isso que você quer em relação a Deus ter o amor e perdoar? Não, diga pra mim. Se você é ser humano, você se revolta com essas coisas. Deus que é mais puro, infinitamente puro, não tem como comparar. Ele vai se revoltar também. Só que ao contrário de você, Deus ainda pode perdoar uma pessoa dessa. Ah, eu não acredito que uma pessoa isso pode ser perdoado. Mas pode ser perdoado, desde que peça perdão verdadeiramente. Mas sabe o que é mais engraçadinho na demagogia? Quando um camarada faz as coisas mais atrocidades do mundo, e está com Jesus na igreja, com a Bíblia na mão, a pessoa não acredita que a pessoa se converteu. Ah, pra mim esse cara tá fingindo, não sei o que, tem que ficar. Então a pastora até falou, olha, contra os bandidos dentro da igreja, que não sei o que, já tá pregando contra os marginais dentro da igreja. Ou seja, pregar agora para quem está preso não vai mais poder, porque não dá para se acreditar se a pessoa se converteu de verdade ou não. De fato, não sabemos. Não sabemos quem se converte verdadeiramente e quem está de fingimento, porque teve uns caras que abusaram de umas crianças na igreja. E agora? E agora? Como acreditar que uma pessoa se converteu? Pois é, mas a pessoa pode se converter, embora seja difícil para o nosso entendimento humano. Aí a pergunta dele fica, eu falo, qual ponto que você quer dizer o que Deus pode ou não pode? Deus pode. Olhe para Cristo na cruz e você terá a sua vida salva, você irá ter acesso para o céu. Mas o que você quer dizer? Não, a pessoa fez as coisas mais atrozes do mundo e quando morrer, Deus simplesmente salvar. Não. Não, Deus fez algo para salvar. É a humanidade que não quer aceitar. Essa é a pergunta de 1 milhão de libras. É fácil. Essa não é uma pergunta qualquer. Na filosofia da religião, isso é tratado como um problema estrutural, algo que, se não for resolvido, coloca em dúvida pelo menos uma dessas 4 ideias. E é por isso que esse debate dura mais de 2000 anos, não porque faltam respostas, mas porque cada resposta resolve uma parte do problema. A resposta é simples. Você aceita Jesus, tua alma está livre do inferno. Pronto. Deus já resolveu o problema. Deus já usou o poder dele para salvar. O que mais que quer? É um negócio que é uma resposta elaborada. Resposta elaborada não existe. A resposta é simples. Jesus te salva do inferno. Simples. O inferno está lá. Jesus te salva do inferno.
tem a ponte Rio-Niterói, que é a Baía de Guanabara. Se a ponte Rio-Niterói, se um carro passar, vai cair na Bahia, o pessoal vai morrer afogado. A ponte impede de morrer afogado. A Baía de Guanabara está lá, mas tem a ponte que passa de Niterói para o Rio de Janeiro. Pronto. Quer uma expressão mais simples? A ponte Rio-Niterói impede de vocês caírem e morrer afogados na Baía de Guanabara. Não é isso? Não é lógico? A ponte liga Rio a Niterói. Jesus é a ponte que te livra do inferno. O que mais que a pessoa quer que ouça? Qual a resposta? O que tem de tão duvidoso em 2000 anos? Mas é a pessoa que está no inferno, é a pessoa que não quis a Jesus. A resposta é óbvia e simples. Não há contradição. Eu estou sendo curto e grosso, porque são respostas simples. Problema e cria outra. O problema é que querem filosofar. Filosofando, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Um dos ataques mais fortes a esse sistema começa com uma ideia simples, mas devastadora. Se Deus é onipotente, ele pode criar qualquer mundo que seja logicamente possível. Essa é a base de um argumento Até um mundo logicamente impossível, Deus pode criar. desenvolvido por filósofos como John Leslie Mack. E aqui vem o ponto central. É logicamente possível que um ser seja livre e ainda assim sempre escolha o bem. Pensa nisso com cuidado. Se isso não fosse possível, o próprio Deus seria uma contradição. Porque ele é livre e ao mesmo tempo perfeitamente bom. É o que muita gente estava comentando. O pessoal não acreditava que os anjos, arcanjos, querubins e serafins eram livres. Lúcifer era livre. Ele vivia na harmonia celestial, no lugar onde o cristão está lutando para ele. Ele foi livre, mas ele escolheu o mal. Ele escolheu ser mais. Ele escolheu ser igual a Deus. A gente falava, o diabo quis ser igual a Deus. Igual ele quis ser mais que Deus. O trono de Deus está aqui, eu vou fazer meu trono aqui. Quis ser mais do que Deus. Ele caiu ali. Caiu profanado pelo inferno. Então a liberdade dele fez ele escolher o mal. A liberdade de Eva fez ela ouvir o diabo. A liberdade de Adão fez ele ouvir Eva. E o mundo hoje, pela sua liberdade, escolhe o mal. A pergunta é bem simples. Mas é o que eu falei, tudo quando vai no campo da filosofia, aí quer enrolar, é como o apóstolo Paulo falou, não é com palavras persuasivas que vai ser salvo. Não adianta eu tentar emplomar, falar bonito, embora o vídeo meu possa até ficar comprido, porque eu estou reagindo a ele, mas não porque estou emplomando com palavras bonitas para tentar explicar, olha, por causa disso aqui, desse efeito assim, é que Deus... Não, a coisa é simples. Jesus te livra do inferno. Acabou. Sem Jesus, tua alma está condenada à morte. Por que Deus não pode me livrar do inferno? Não pode. Aceita Jesus. Por pior que seja teu erro, teu pecado, teu crime, que a humanidade vai te condenar, vai querer te linchar porque você fez a coisa mais horrível do mundo. Se você se arrepender verdadeiramente, Jesus te salva. O mundo pode continuar te condenando, mas Jesus te salva. É simples e ponto final. Não há argumentativo. Ou seja, liberdade e perfeição moral não se anulam, elas podem coexistir. E se pode... É por isso que o homem tem consciência dos seus erros. Se não fosse isso, Deus só colocaria no inferno Satanás e todos os seus seguidores celestiais, que agora são anjos caídos. O homem simplesmente foi hipnotizado, recebeu um espírito diabólico do Satã imperial e ficou fazendo mal sem saber o que estava fazendo. A mente dele ficou lá da mão de Lúcifer. E Deus, lógico, como é justo, não vou mandar meu filho para o inferno, não tinha consciência nenhuma. É como eu mandar uma criança de 2 anos fazer uma coisa, uma criança sem entendimento algum. Eu sou um cara safado de 51 anos, mandei uma criança de 2 anos fazer uma coisa errada. O culpado sou eu, a criança não tem consciência nenhuma. Então, o ser humano, homem, não é uma criança de 1 ano e meio, vou botar 1 ano e meio, menor, 1 ano e meio, se bem que 2 anos também a criança não tem consciência nenhuma, na mão de um adulto, fazendo algo que a criança não sabe. Não, o ser humano é um adulto consciente na mão do Satanás e ele sabe o que ele quer fazer. Uma pessoa que pode fazer todos esses questionamentos aqui poderiam chegar à resposta simples. Com Jesus, minha alma está livre do inferno. E ponto final. Opa.
podem coexistir, então um mundo com seres livres que sempre escolhem o bem não é uma impossibilidade lógica. E se Deus fez isso. Um mundo livre, com pessoas que pudessem escolher o bem. Mas Adão e Eva preferiram escolher o errado. não é uma impossibilidade, um Deus onipotente poderia criá-lo, mas Criou. Ele criou. Não, ele criou esse mundo. Ele não criou, ele criou esse mundo. Porque ele só está pegando aqui a humanidade após o pecado. O jardim do Éden, a perfeição, tudo lá. Era para Adão e Eva terem filhos e hoje nós vivêssemos no maior paraíso. Sem nada, sem morte, sem nada. Sermos seres imortais. Nós éramos imortais, éramos para ser imortais. Deus criou esse mundo perfeito. O homem que jogou fora esse mundo perfeito. não criou. E se ele não criou, mesmo podendo, então o problema não é a limitação, Ele é criou. escolha. A resposta mais Não, ele criou. Mas o homem escolheu fazer esse mundo estar imperfeito. Guardem bem isso. Deus criou um mundo perfeito. influente para esse argumento vem de Alvin Plantinga, e ele gira em torno de uma distinção crucial: a diferença entre liberdade real e comportamento determinado. Você sabia que a queda de cabelo pode estar relacionada ao enfraquecimento da raiz? O shampoo Alpecin Cafeína C1. Segundo Plantinga, para que uma ação tenha Bazinga. valor moral verdadeiro, ela precisa ser escolhida. E para ser escolhida, precisa poder não acontecer. Se o mal fosse impossível, o bem deixaria de ser uma escolha e passaria a ser apenas um reflexo. Para explicar Mas não foi isso que aconteceu no Éden, meu filho. O diabo chegou falando para Eva: é verdade que Deus disse, não comereis de todas as frutas do jardim, senão morrereis? Eva falou: não. Deus falou: não podereis comer da fruta que está no meio do jardim, porque não deu no mal, porque o dia de elas comerem, dela morrereis. Das outras frutas nós podemos comer. O que o diabo falou? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia de comer eles abrirão vossos olhos e sereis como ele. O que faltou em Eva? Não, mas nós já somos iguais a ele, somos imortais, somos perfeitos iguais a ele. O que mais? Quando que Eva viu Deus usando algum poder? Ela nunca viu. Mas ela sabia que Deus era poderoso. O que mais que ela queria? O que ela almejou ali? O homem já era igual a Deus. Era, na aparência, mais semelhante. O homem era imortal, igual a Deus, imortal. O homem era perfeito, igual a Deus, perfeito. A Bíblia confirma isso. O homem perfeito, Adão. Depois Jesus veio para ser semelhança do homem perfeito, Adão, sem pecado. O homem era sem pecado, igual a Deus, que não tinha pecado. O homem era santo, inocente, puro, igual a Deus. O homem já era igual a Deus. O que o homem tinha de querer a mais ser igual a Deus? O diabo estava falando de poder, dominação. Você vai ter plenos poderes agora. É isso que é o problema ali. A escolha de Eva foi consciente em querer algo além do que ela já tinha. Poder, ou seja, cobiça. Então ela escolheu aquilo ali. E Deus falou: o dia que vocês derem comer, vocês vão morrer. Então aquilo ali era o mal. Ela sabia que era o mal. E Adão podia ter repreendido Eva, mas preferiu não. Lá na frente, no futuro, acontece a inversão de valores. Safira, a mulher, dá ouvido a Ananias, que brincam com Deus em relação a algo, uma oferta para a ida da igreja, e morre por isso. Então, não tem aquela coisa: teu cônjuge está sempre. Sim, não tem que dar. Mas a pessoa, ação da presença de Deus, você tem o poder de repreender em nome de Jesus. Mas eu acho que eu abriria um leque para falar muitas outras coisas. Mas o fato é que eles tinham a liberdade para poder escolher o bem. Mas a fascinação de querer algo diferente levaram a ele. Então Deus sim criou o mundo perfeito. Mas é só ler a Bíblia que vai entender isso. explicar isso, ele usa uma analogia simples: um espelho. O espelho ele pode refletir a luz e iluminar o ambiente inteiro, mas ele não é a fonte dessa luz. Ele não escolheu iluminar, ele apenas responde a algo externo. Agora, imagina um ser humano incapaz de errar. Ele faria o bem, mas não porque quis, e sim porque foi estruturado para isso. E nesse caso, o bem perde seu valor moral porque não há autoria. Eu discordo disso. Deus criou o homem para ser bom, para ser perfeito.
ser único e exclusivamente bom, sem perder o seu valor moral. E o homem sabia disso, porque quando pecou, ele viu que estava nu e cozinhou folhas para ele poder escolher sua nudez. Se bem que não foi suficiente, Deus precisou matar o animal para poder cobrir a nudez do homem. Nudez essa traduzida como pecado. Então Deus, ele criou o homem, aí vai dizer, o homem era o reflexo de Deus. Ótimo. Quisera eu perfeitamente ser o reflexo de Deus. Eu busco isso, mas não posso ser totalmente reflexo de Deus, embora eu queria ser. Ele fala de uma forma como se fosse pejorativo. Não, isso foi uma grande honra. Enquanto Adão e Eva não haviam pecado, eles eram realmente o reflexo de Deus. Eles refletiam a própria luz de Deus. O semblante de Deus estava no rosto deles. O brilho do Espírito Santo, embora não seja mencionado, mas já existia deles naquela época. Isso era maravilhoso. O que mais que quer? E o bem deles não era verdadeiro porque não tinha escolha do mal? Era, mas aí quando eles viram o mal, perceberam o erro deles. O bem deles era verdadeiro. O mal deles também era verdadeiro. Mas uma coisa que eu posso colocar é o seguinte: uma criança ensinada a ser má, a fazer tudo quanto é coisa ruim, sem saber o que é bem, o que é o certo. Aquela criança faz aquele mal achando que aquilo ali é bom. O pai ensina aquela criança a ser contra a lei, contra todas as coisas, como se aquilo fosse certo, que é a obediência do pai. O mal é mais fácil de aprender do que o bem. Se aquela criança um dia ter uma consciência, vai entender aquilo do mal, vai se arrepender do que fez. Ou pode saber que aquilo é mal, mas querer continuar naquele mal e descambar mais ainda para aquele erro. Então há uma diferença nisso. O mal, até mesmo por uma criança ainda sem malícia, ela vai pensar que aquele mal é o bem. E aquilo ali vai ter ainda um valor para ela. Então o não conhecimento do mal não invalidava o valor moral do bem. Preste bem atenção nisso. Uma criança inocente que aprende a vida toda a fazer algo de bom, um dia alguém chega e começa a ensinar coisas ruins na cabeça da criança, tudo que é mal. Ela vai perceber quando ela era boa, quando ela era má, mas aquela bondade daquela criança teve seu valor moral, intrínseco dela. Então, esse cara ele faz os argumentos, mas ele se perde. Eu queria poder reagir a esse vídeo todo. Ficaria muito grande, eu faria uma palestra de mais de 1 hora, eu não queria fazer isso. Eu vou reagir então em 2 partes desse vídeo. Eu parei nessa parte aqui e amanhã eu posso continuar falando sobre isso. Fazer uma série sobre em defesa de Deus em relação ao inferno. Se Deus é bom, porque ele criou o inferno? Não foi para o homem. Bom, ficando até aqui, amanhã eu vou fazer outra parte desse vídeo. Espero que até aqui vocês tenham compreendido. Meu muito obrigado a quem está acompanhando. Mais uma vez eu falo, verifique a inscrição do seu canal. Você se inscreveu, mas às vezes o YouTube retira a sua inscrição. Dá uma olhada lá, verifica novamente. Me ajude. Porque às vezes você fala assim, ué, eu me inscrevi, está dizendo que eu estou inscrito, porque o YouTube tira. Então vai lá, se inscreve novamente, me ajude a crescer. Agradeço a todos que têm me ajudado se inscrevendo para esse canal crescer, para ter um alcance cada vez maior. Vocês concordam comigo, deixem sua opinião. Vocês discordam de mim, deixem sua opinião. Está em cima do muro? Comente também. Se inscreva e ajude esse canal a crescer e ter um alcance cada vez maior. Beijo, caros a todos, uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo para quem trabalha amanhã. Eu estou de folga, graças a Deus. Beijo, caros a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.